Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje eu vou trazer um tema aqui que eu nunca, desde que eu abri esse canal aqui em 2020, eu nunca trouxe esse tema aqui. Hoje a gente vai conversar sobre esporte e saúde, porque todas as vezes que eu apareço por aqui, eu apareço para falar geralmente em treinamento resistido, em treinamento de força, que você conhece como musculação. E aí eu falo geralmente da musculação para ganho de força, para ganho de massa muscular, para tratamento de doenças crônicas, né, ou para prevenção dessas doenças crônicas. Ocasionalmente eu falo no treinamento intervalado de alta intensidade, no treinamento aeróbico feito de forma contínua, em atividade física e saúde de uma forma geral, mas principalmente com foco no treinamento resistido na musculação, mas nunca falei em esporte. E aí você pode se perguntar assim, mas peraí, musculação não é esporte não? Não, musculação não é esporte. Inclusive, antes de eu começar esse vídeo aqui, eu vou precisar definir alguns termos para você entender, e daí a gente vai evoluindo para fazer essa relação entre esporte e saúde, porque você já deve ter visto em algum lugar, alguém já deve ter te falado, ou você já deve ter lido em algum lugar, que esporte é saúde, ou seja, esporte é sinônimo de saúde. Será que é isso mesmo? Então vamos lá, antes de eu começar, eu preciso te dizer o que é atividade física, o que é exercício físico, o que é treinamento físico, a musculação é um tipo de treinamento físico, e o que é esporte. Quando você entender a diferença entre essas terminologias, vai ficar mais fácil você compreender o que realmente é esporte. Então vamos começar pela atividade física. Bem, o que é atividade física? Atividade física é qualquer movimento corporal que resulte em gasto energético. Se você pegar essa definição desse jeitinho que eu falei, você vai perceber que a atividade física é uma coisa extremamente ampla. Tudo praticamente pode ser atividade física, desde que eu mexa os meus músculos, desde que eu contraia os meus músculos, e essa contração vai resultar num gasto energético. Exemplos de atividade física pode ser a musculação, o futebol, a caminhada, a corrida, mas também pode ser qualquer atividade doméstica, tipo lavar a louça, varrer a casa, enfim, passear com o cachorro, pode ser se deslocar da tua casa até a padaria, até a escola, até a universidade, até a farmácia lá na esquina, pode ser qualquer coisa. Se movimentou e gastou energia, isso é atividade física. Então entenda que a atividade física é uma coisa muito ampla. Já exercício físico é um tipo de atividade física sistematizada, ou seja, organizada, feita com uma certa regularidade, pode ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 ou todos os dias, com progressão de volume e intensidade, com o objetivo de melhorar algum componente da aptidão física ou da saúde. Exemplo: a musculação que você faz na academia, o crossfit, o treinamento funcional, a caminhada que você faz na praça, o seu grupo de corrida, de ciclismo, dentre outros exemplos, o pilates, dentre vários outros exemplos, são exemplos de exercício físico. Por quê? Porque é uma atividade física sistematizada, ou seja, organizada. Se a gente for pensar aqui na musculação, você precisa fazer tais e tais exercícios para tais e tais agrupamentos musculares, tantas séries de tantas repetições, com tanto tempo de intervalo entre as séries, tanto tempo de intervalo entre os exercícios, com progressão de volume e intensidade, com uma certa regularidade semanal, almejando melhorar algum componente da aptidão física, que geralmente é a força muscular, a resistência muscular localizada e também melhoras na composição corporal, como, por exemplo, aumentos na massa muscular e redução na gordura corporal, além de melhorar outros parâmetros de saúde que você pode desejar caso você tenha algum parâmetro de saúde alterado, como, por exemplo, regular mais a pressão arterial, a glicemia, o colesterol, melhorar a imunidade, enfim, qualquer parâmetro de saúde. Então, quando você faz uma atividade física sistematizada com o objetivo de melhorar algum componente da aptidão física ou da saúde, essa atividade física é chamada de exercício físico. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para treinamento físico agora. O que é o treinamento físico? O treinamento físico é um conjunto de exercícios que você vai reunir ali e fazer de forma regular, progredindo volume e intensidade, e fazer aquilo com uma certa regularidade. O conjunto de várias sessões de exercício físico, somadas durante meses ou anos, é denominada de treinamento físico. O treinamento físico ele pode ter como objetivo melhoras na composição corporal, melhoras na saúde e melhoras no desempenho físico, inclusive no desempenho esportivo ou atlético. Agora vamos para esporte, que é o tema principal desse vídeo aqui. O que é esporte? Esporte é uma atividade que tem 4 características básicas. Para uma atividade ser considerada esporte, ela tem que ter essas 4 características. A primeira, ela tem que ter regras. Essa atividade tem que ter regras. Exemplo, o futebol, o vôlei, o basquete, a natação, o atletismo e assim por diante. Essa atividade ela precisa ser competitiva. Essas 2 características, inclusive, são as mais fortes dos esportes. Ele tem que ser competitivo e ele tem que ter regras. Ok? Então nós temos aí o futebol, o futsal, o handebol, o basquete, o vôlei, a natação, o tênis de mesa, enfim, tem que ter competição. Ele tem que ter regulamento, que é um documento que dita algumas regras de convivência entre os atletas, dos atletas para com os treinadores, para com os técnicos, dita até algumas regras de convivência em relação à torcida. Tipo, o atleta não pode invadir lá a arquibancada, tipo, o técnico não pode invadir a quadra ou invadir o campo, o atleta não pode fazer determinados gestos obscenos, existe uma vestimenta específica para cada esporte que deve ser respeitada, tudo isso está no regulamento.
O regulamento é um documento que dita algumas regras de convivência. E todo esporte tem que ter uma federação, confederação, que são organizações e entidades que organizam as competições desses esportes a nível municipal, regional, a nível nacional, a nível estadual, a nível nacional e a nível internacional. Exemplo, a FIFA lá no futebol, a FIVB lá no voleibol, a FIBA lá no basquete, a FINA na natação e assim por diante. Tudo bem? Então o esporte ele tem que ter regras, ele tem que ser competitivo, ele tem que ter regulamento e ele tem que ter federação ou confederação. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, você já deve ter ouvido em algum lugar ou lido que esporte é saúde. Que esporte melhora a saúde. Ou seja, esporte é sinônimo de saúde. Será que isso é verdade mesmo? Eu concordo em parte com essa informação. Por quê? Porque isso depende do contexto em que a gente analisa o esporte. Por exemplo, se a gente for analisar o esporte no contexto do alto rendimento, ele tem pouco a ver com saúde. Por quê? Porque os atletas de alto rendimento, eles praticam aquele esporte, eles treinam diariamente com altos volumes de treinamento, com altas intensidades de treinamento. São longas sessões de treinamento, não é uma peladazinha, por exemplo, se a gente for pensar no futebol, não é uma peladazinha de 30 minutos, de 1 hora. São longas sessões de treinamento. Se a gente for pensar num atleta de ginástica artística, são 7 a 8 horas diárias de treinamento. É muita cobrança, é cobrança excessiva por parte dos preparadores físicos, por parte dos técnicos, por parte da torcida, por parte dos patrocinadores. É uma pressão excessiva pela vitória. Isso tem pouco a ver com saúde. No entanto, quando a gente analisa o esporte num outro contexto, por exemplo, no contexto do lazer, ou seja, quando você vai praticar esporte no teu tempo livre, que é aquele tempo que não está associado nem ao trabalho, nem ao estudo, esse esporte tem mais a ver com saúde. Por quê? Porque não tem cobrança excessiva por resultado, não existem longas sessões de treinamento, os volumes não são muito altos, as intensidades podem até ser altas, mas não chega nem de perto às intensidades e aos volumes do treinamento do esporte de alto rendimento. Não tem cobrança excessiva, não existe cobrança por resultado, nem da torcida, nem de preparador físico, nem de técnico. Se brincar, nem técnico e preparador físico tem, porque você está fazendo no horário de lazer, você está fazendo para se divertir, ou seja, é um momento prazeroso. Esse esporte tem mais a ver com saúde. Porque se ele for praticado com regularidade, e a regularidade que eu estou falando aqui são 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes, ou até todos os dias, ele melhora vários parâmetros da tua saúde cardiometabólica, melhora a tua composição corporal, ou seja, aumenta a tua massa muscular ou mantém, reduz a gordura corporal e melhora a tua capacidade física, no caso, capacidade cardiorrespiratória ou força muscular, resistência muscular, flexibilidade, ou seja, qualquer componente das capacidades físicas. Então, o esporte pode sim melhorar a saúde a depender do contexto em que a gente está analisando ele. Por exemplo, o estudo que eu trago para vocês hoje, ele foi publicado no ano passado, em 2024, por pesquisadores chineses, poloneses e portugueses. Esses pesquisadores fizeram uma revisão sistemática com meta-análise e publicaram na Biology of Sports, ou seja, Biologia do Esporte. Como foi uma revisão sistemática com meta-análise, eles pegaram 10 estudos que investigaram os efeitos dos esportes coletivos, e aqui eu quero falar só dos esportes coletivos. Exemplo, futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol, mas principalmente futebol e handebol, que foram os esportes mais frequentes nessa revisão sistemática com meta-análise. Então eles verificaram os efeitos dos esportes coletivos em vários parâmetros de saúde cardiometabólica, composição corporal e capacidade cardiorrespiratória em indivíduos com sobrepeso e obesidade. E aqui, além de afirmar para você que esporte melhora a saúde, eu vou afirmar uma outra coisa. O esporte também pode ser uma poderosa ferramenta no combate ao sobrepeso e obesidade, e eu vou te mostrar por quê. Então eles pegaram 10 estudos que investigaram isso, e como eram 10 estudos, tinham participantes de variadas idades. Essas idades variavam de 8 anos de idade até 61 anos de idade. Portanto, esses estudos tinham crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos de meia idade e idosos jovens. Mas a maioria eram crianças e adolescentes, tá? Mas tinha ali adulto, tinha idoso. Como tinham vários estudos, esses estudos tinham uma quantidade variada de participantes que variava ali de 13 a 88 participantes. Portanto, eu já te adianto que esses estudos eram estudos pequenos, mas com resultados bem promissores em relação a esporte no contexto da saúde. E aí os esportes mais comuns, como eu já tinha falado, foram o futebol e o handebol. E as intervenções variaram de 3 meses a 6 meses. E aí, quais foram os resultados? Os resultados demonstraram que o esporte, ele realmente melhora a saúde em vários aspectos. No aspecto cardiometabólico, no aspecto da composição corporal e do aumento da aptidão física. Todos esses aspectos são relacionados também à saúde, tá? Quando você melhora a tua aptidão cardiorrespiratória, você melhora a saúde. Quando você melhora a composição corporal, você também melhora a saúde. E quando você melhora parâmetros da saúde cardiometabólica, é evidente, você também melhora a sua saúde. E aí o que esses pesquisadores observaram? Eles observaram que esses indivíduos que tinham sobrepeso e obesidade, e que tinham variadas idades, e que praticaram esportes coletivos, principalmente o futebol e o handebol, entre 3 meses a 6 meses, tiveram reduções significativas no IMC,
no percentual de gordura, na circunferência da cintura e nos triglicerídeos. Além disso, esses indivíduos também tiveram aumentos significativos na capacidade cardiorrespiratória. No entanto, quando nós falamos na pressão arterial sistólica e diastólica e no colesterol total, houve variações dos resultados, ou seja, alguns estudos demonstraram que a pressão arterial, tanto sistólica como diastólica, e o colesterol total, em alguns estudos reduziram, enquanto em outros não. Isso são resultados inconsistentes. Isso acontece por uma série de questões relacionadas à metodologia dos estudos que eu não vou discutir agora, tá? Eu não vou discutir nesse vídeo aqui, porque eu quero que você entenda que alguns estudos demonstraram realmente queda na pressão arterial sistólica e diastólica e no colesterol total. Quando nós falamos na glicemia, ou seja, na taxa de açúcar no sangue, apenas um estudo, dos 10 estudos, apenas um estudo demonstrou redução, enquanto os outros não. Mas em relação à glicemia, eu não me preocupo muito, porque a glicemia, isoladamente, ela não é um bom marcador para verificar o metabolismo da glicose. Ela sozinha, só aquela medida dela não fala muita coisa. Agora, quando você mede a glicemia juntamente com a hemoglobina glicada, dentre outros testes, como por exemplo, teste de tolerância oral à glicose, a gente tem uma informação mais confiável, mais fidedigna de como está o metabolismo da glicose. Então vamos aos comentários. Bem, eu queria que você entendesse que esporte ele é saúde. O esporte ele pode melhorar a tua saúde a depender do contexto em que a gente pratica ele, a depender do contexto em que a gente analisa. Se a gente for analisar o esporte feito no momento de lazer, no tempo livre, esse esporte pode ajudar a melhorar a tua saúde em vários aspectos, principalmente a saúde cardiometabólica, melhorar a tua aptidão física e melhorar a tua composição corporal. E além de melhorar a tua saúde, o esporte pode ser uma ferramenta importante no combate ao sobrepeso e obesidade, com a vantagem sobre o exercício físico e o treinamento. Porque o exercício físico e o treinamento, em geral, eles são muito monótonos, é uma coisa muito repetitiva, enfadonha, e muita gente não gosta. Quando a gente considera os esportes coletivos, eles são muito dinâmicos, são divertidos. Geralmente você está praticando ali no momento de descontração. Você quer competir, você quer ganhar, mas você também quer aliviar o estresse, você quer se divertir. Então, além de você se divertir, tá fazendo uma coisa dinâmica, extrovertida, tá ali com teus amigos, é uma prática que é socialmente estimulante. Além de tudo isso, você ainda melhora a saúde, melhora a composição corporal, ajuda a combater o sobrepeso e a obesidade e melhora a aptidão física. E de maneira nenhuma eu estou querendo dizer aqui que o esporte é melhor que o exercício físico ou o treinamento. Eu estou querendo dizer que o esporte é uma ferramenta a mais para se lançar mão. Se você não gosta de praticar exercício físico, como por exemplo a musculação, porque você acha muito monótono, você acha muito enfadonho, é muito movimento repetitivo, você não tem saco para aquilo, você pode fazer uma coisa mais dinâmica. E uma dessas coisas mais dinâmicas é o esporte coletivo. Além de você se divertir, além de você se relacionar com outras pessoas, desestressar, você ainda melhora a tua saúde, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais. E realmente, esporte melhora a saúde.